Fala, rapaziada, aqui Frank Fogo falando. Com a parada do futebol, vem as especulações, vem as notícias, porque, afinal de contas, o mundo do futebol não para, as notícias não param, e com a aproximação das segundas janelas de transferências do futebol brasileiro, surgem as notícias, né? O jornal português põe Luiz Castro, técnico do Botafogo, na mira do Al Nassr, time que joga o Cristiano Ronaldo. Luiz Castro afirmou que o Botafogo ainda não o procurou. O final do contrato do técnico Luiz Castro vai até o final desse ano, até final de 2023. O Botafogo ainda não o procurou para a renovação de contrato. E o jornal português está cravando aí que o Luiz Castro, que o Al Nassr está na mira do técnico Luiz Castro, e assim também como o Everton da Inglaterra. Quer dizer, com o bom futebol apresentado pelo Botafogo, bom momento do Botafogo, muitos jogadores vão ser especulados, assim como o técnico Luiz Castro está sendo especulado. Então o jornal português está dando essa notícia, dizendo que o técnico Luiz Castro está na mira do Al Nassr, que joga, da Arábia Saudita, que joga o Cristiano Ronaldo. Agora, o Botafogo precisa rever isso. Luiz Castro falou que não é preocupação dele nesse momento, entende que o clube tem outras prioridades para resolver, mas não pode dar brecha, porque o técnico já poderia, daqui a pouco, vai poder assinar um pré-contrato aí com outro clube. Mas o Luiz Castro é muito tranquilo com relação a isso. É um cara que tem mercado no mundo árabe, tem mercado na Europa, e está muito bem aqui no Brasil, no Botafogo, realizando um grande trabalho, diga-se de passagem. Luiz Castro está com moral, diga-se de passagem, até mesmo de ser cotada para uma seleção brasileira. Estão falando muito aí no técnico lá do Real Madrid, né, no Jorge Jesus, no próprio Abel Ferreira do Palmeiras, e o Luiz Castro também falado com relação à seleção brasileira. Mas deixa o Luiz Castro aí quietinho no Botafogo, porque ele está fazendo uma grande obra, como o Neemias lá da Bíblia, né? O Neemias estava fazendo uma grande obra, assim o Luiz Castro também está fazendo uma grande obra no Botafogo, fazendo uma reformulação, uma estruturação, coisa que a gente hoje, muito torcedor, muito pragmático e muito querendo as coisas que aconteçam rápido, a gente hoje entende a visão do Textor, a visão do Luiz Castro na estruturação dos campos, na melhora dos campos, na melhora dos gramados, na melhora da estrutura oferecida pelo clube aos jogadores. E o técnico Luiz Castro é muito responsável por isso, por esse momento que o Botafogo está passando. Então as especulações vão acontecer. O técnico Luiz Castro também deu uma entrevista a um podcast dizendo que o importante hoje é tentar manter o elenco, preservar o elenco, não perder ninguém. Mas a gente sabe que janelas de transferência, um entra e sai, faz parte do mundo do futebol, um entra e sai. Luiz Castro pede que o elenco seja preservado e é pragmático sobre a janela. Futebol é fértil em saídas e entradas, temos que estar preparados, mas a gente não está preparado para perder ninguém agora. Já perdemos o Jefinho, né? Foi reposto ali, então vamos segurar o grupo que a gente tem, ou até fortalecer na medida do possível, né? A janela de transferência do meio do ano passado, o ano passado o Botafogo se movimentou muito, porque o Botafogo precisava montar um time competitivo. Então foi ao mercado, contratou vários jogadores, muitos deram certo, outros não deram certo. Os jogadores vieram da Série B todos. Agora o último vai sair agora, que é o Daniel Borges, que está praticamente acertado com o América Mineiro, vai para o América Mineiro. Então o time da Série B foi todo ele desmontado. O Botafogo montou um outro time. Alguns deram certo, outros não. Quem não deu certo? Piazon não deu certo. O Piazon não deu certo. Mas a maioria dos jogadores que foram contratados deram certo, vingaram. Então o Patrick de Paula é outro que até agora também não deu certo.
né? Teve essa lesão aí, mas até agora o Patrick de Paula não deu certo. O Rafael é um que também tá claudicante, ainda a gente não sabe se deu certo, se não deu. Mas o Rafael veio naquela questão de ele veio por amor e tal, não foi aquela posta da SAF em si, ele veio até antes do clube virar SAF, veio para a Série B, no finalzinho da Série B. Então o Luiz Castro deu essa entrevista ao podcast Footcast e foi perguntado se a torcida podia esperar mais reforços. Ele respondeu de forma pragmática e deu a entender que a manutenção do atual elenco é mais importante do que eventuais contratações. Vamos ser claros naquilo que o futebol é hoje. E Jesus, o que é isso aqui? Então, o técnico Luiz Castro deu a entender que é mais importante nesse momento para o Botafogo não perder ninguém. Há interesse pelo Adrielson, que tem se levantado aí, um jogadoraço. Há interesse no goleiro Lucas Perry. Então o Botafogo tem que estar atento para não perder ninguém, senão vai complicar. Apesar que a gente tem o Gatito Fernandes, mas a fase do Lucas Perry é espetacular, sensacional. O Botafogo não pode perder ninguém. O programa também o programa do André Rizek Seleção Sport TV também deu uns pitacos para o Botafogo, dizendo que desempenho fora de casa vai provar se o Botafogo de fato brigará pelo título, dizem comentaristas. Realmente, o desempenho do Botafogo dentro de casa é simplesmente sensacional e espetacular. Espetacular. Se o Botafogo tiver um desempenho fora da mesma forma que tem um desempenho em casa, é campeão, filho. Campeão, na certa. Se o Botafogo manter o desempenho que ele apresenta no estádio Newton Santos fora de casa, é campeão na certa. Não tem conversa fiada. Vamos lá então, o que dizem aqui os comentaristas? O Botafogo está com 100% de aproveitamento no estádio Newton Santos, né, e 50% como visitante. Durante o programa Seleção Sport TV, nessa terça-feira, Ana Thaís, Matos e Henrique Fernandes frisaram que se o Botafogo precisa se provar também fora de casa para de fato ser um postulante ao título. Acho que o ajuste para o Botafogo sustentar essa liderança e brigar pelo brasileiro passa muito pelos jogos fora de casa. Tem que pontuar fora de casa e voltar, tem que jogar fora de casa e voltar com pontos, com vitórias, porque aí te deixa de fato com uma gordurinha em relação ao segundo colocado. O comportamento de um time que briga pelo título se sustenta pelos resultados fora de casa, afirmou Ana Thaís. No Brasileirão, o Botafogo conquistou vitórias fora de casa sobre Bahia e Flamengo. Flamengo, um clássico, a gente sabe que clássico as forças se equivalem, não conta tanto com a questão do jogo fora de casa. Agora, contra o Bahia, sim, lá na Fonte Nova, o Botafogo jogou contra o Goiás e perdeu, e jogou contra o Atlético Paranaense e perdeu. Tem que melhorar realmente esse aspecto fora de casa para que crie gordura, para que esse time some ponto fora de casa, que é importante, já que caiu lá no tapetinho, já era. Vamos ver o que diz aqui também a vitória contra o Bahia. Tá, vamos ver aqui o que diz o Henrique Fernandes. Diz o seguinte: esperava uma rodada mais confortável para o Botafogo, mas a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo fora de casa manteve a diferença em apenas 2 pontos. Aí o Palmeiras, a gente esperava que o São Paulo tirasse pelo menos um pontinho do Palmeiras, e São Paulo não tirou nem um pontinho. Eu brinco que o Palmeiras é um tubarão atrás do Botafogo, está perseguindo. Se você conseguir nadar um pouquinho e se afastar, ele já está colado de novo. Então essa era a rodada que imaginava um pouco mais confortável. Botafogo ganhando Fortaleza e o Palmeiras empataria com o São Paulo, mas não aconteceu. O Palmeiras venceu e com isso manteve aí a diferença em 2 pontinhos. André Rizek, apresentador do programa, disse que não há mais como duvidar do Botafogo protagonista nesse Brasileirão. Não há mais do que duvidar. Não há realmente, né, rapaziada? Não tem como duvidar do Botafogo ser protagonista nesse Brasileirão. Se vai ganhar o título, a gente não sabe,
mas que vai brigar lá em cima, mantiver a pegada, mantiver o retrospecto, mantiver esse aproveitamento no Nilton Santos e melhorar um pouquinho o aproveitamento fora de casa, rapaz, vai brigar lá na prateleira de cima, vão brigar de igual para igual com o Palmeiras, com o Flamengo, Hoje o grande adversário do Palmeiras hoje é o Botafogo. O Flamengo vem numa crescente, é claro, vem melhorando, tá 10 jogos invictos aí. O Grêmio também vem numa crescente. Agora, o Botafogo é o grande adversário do Palmeiras hoje em dia no Brasileirão. Digo no Brasileirão. Então, o Botafogo venceu quase todo mundo ali do G8, exceto Palmeiras e Grêmio. Já derrotou 3 candidatos ao título: Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense. Então dá para afirmar tranquilamente que o primeiro turno foi muito bom, é muito bom do Botafogo. Mantendo essa média, vai terminar o turno como candidato ao título. Se conseguir fazer o retorno fortíssimo, aí pergunta vale, porque os times vão se transformar na janela. Então tem que aproveitar esses últimos jogos até a abertura dessa segunda janela, porque naturalmente os times vão se reforçar. O campeonato a partir da segunda janela vai ser outro. Não vai ser o campeonato que está se apresentando agora. Mas o desempenho do Botafogo tem que continuar o mesmo. A pegada do Botafogo tem que continuar a mesma. O Botafogo também vai ter o Diego Hernandes, que já chegou, já está ambientado com o grupo. Vai ter opção desse jogador. De alguma forma vai ser reforçado. Então o que acontece? O Botafogo precisa manter aí 100% focado, porque os times vão se reforçar. O Corinthians vai se reforçar, todos os times vão se reforçar, na verdade. Então essa janela agora vai ser um divisor de águas, e até a abertura da janela o Botafogo precisa manter a pegada e chegar com a gordurinha que tem mantido para o segundo colocado, que é o Palmeiras. Valeu, rapaziada? Deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal. Vamos torcer para o Botafogo não perder ninguém e ainda se reforçar. O Texor disse que esse ano não sai ninguém, e a gente acredita que não saia ninguém. O técnico Luiz Castro, embora não tenha sido procurado ainda pela diretoria do Botafogo, naturalmente vai renovar o contrato aí por mais 1 ou 2 anos para ficar aí e continuar nessa reestruturação do futebol do Botafogo de uma forma geral. Valeu, um grande abraço, deixa o like, fui!